Estamos online. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, mestra em História Social e Cultural pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Múltiplos Saberes. Essa é a 21ª live do nosso projeto. Você já me conhece, eu sou o professor Alan Fernandes, pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC. Eu gostaria de lembrar a vocês que até no máximo sábado, o vídeo desta live já estará disponível no canal do projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Não deixem de se inscrever no nosso canal, clicar lá no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que forem postados. Bom, pessoal, hoje a gente tem o prazer enorme de receber a professora Alessandra Tavares, que é mestra em História pela UERJ, doutora em História pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, professora de Educação Básica do Estado do Rio, tá? Professora da pós-graduação em Cultura e Sociedade Africana e Afro-Brasileira do IPN, Instituto dos Pretos Novos, tá? Prêmio, né? Ela recebeu o prêmio do Arquivo Nacional de Pesquisa em 2019, né? Com menção honrosa no concurso de monografias da AGCRJ 2019, é coordenadora do setorial Sudeste do GT Emancipações e Pós-Abolição da ANPUR, membro do GP Pesquisa Cultura da UF, do GP Mundos do Trabalho e Pós-Abolição da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da Rede de Historiadores Negros. Boa noite, professora Alessandra Tavares, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme tê-la aqui conosco com uma temática excepcional, né? Vamos sambar hoje. Samba, das escolas de samba e a temática, né? Escolas de samba como redes associativas e movimento negro. Bem-vinda! Eu que agradeço, boa noite a todas e todes. Agradeço muito a Alessandra e o Alan pelo convite. Fico muito feliz em saber de mais essa iniciativa, né, de popularizar debates vários, de várias áreas, né? Eu parabenizo muito vocês dois por estar com essa iniciativa, mesmo novas perspectivas, né, de divulgação de saber nesse lindo momento que a gente tem de reflexão, né, sobre nossos saberes, de estarmos nos encontrando para debater, para conversar, mesmo estando numa fase tão complicada que é essa pandemia, né? Eu agradeço muito mesmo de estar aqui, podendo falar um pouco sobre a minha pesquisa, que é uma pesquisa que eu iniciei, na verdade, pelo mestrado, né, em História Social na UERJ. A gente muitas vezes a gente pensa que a gente escolhe tema, né, e que temas de pesquisa a gente pode tratar somente como objeto de pesquisa, com aquele distanciamento. A gente aprende todo esse rigor quando a gente está lá na Universidade de História, né? Eu fiz graduação em História, e a gente vai aprendendo isso nas nossas primeiras disciplinas de teoria e metodologia, mas na prática a gente vai descobrindo que as coisas são bem mais complexas. Eu sempre penso que a construção das nossas identidades e nossos pertencimentos ajudam a gente a pensar questões que são questões que estão muito embebidas no que a gente nas nossas trajetórias. Eu, quanto mulher negra, favelada, suburbana, né, eu falo isso, eu acabei de descobrir que o Alan foi meu aluno há 10 anos, em educação básica. Uma feliz surpresa. Feliz surpresa, né?
eu acho que tem um pouquinho mais do que isso, um pouquinho mais de 10 anos, quando eu estava iniciando a carreira, e possivelmente eu já falava isso sobre esses lugares que são lugares de pertencimentos nossos, são lugares de identidades nossas, mas que esses lugares, né, o ser mulher negra, ser favelada, isso faz com que a gente tenha uma perspectiva de vida, um olhar sobre a vida, que é um olhar que está permeando o nosso profissional também. E, por conta disso, é que as escolas de samba, elas sempre estiveram na minha vida. Eu não tive uma família tradicional de escola de samba, mas a minha família sempre foi aquela que se reunia para ficar vendo desfiles de escolas de samba no tempo da extinta Manchete. Faz mais um atestado de idade, né? Porque a gente lembra e não é porque eu fico vendo no YouTube, não, eu lembro mesmo de, aos 8 anos de idade, aos 9 anos de idade, ficar vendo os desfiles da escola de samba, porque era um grande evento. Na década de 80, na década de 90, as escolas de samba, elas tinham um lugar que era um lugar que é muito diferente desse lugar que a gente tem hoje das escolas de samba, né? Críticas à parte, né? Questões de profissionalização, questões das escolas de samba terem virado coisas totalmente diferentes do que elas eram nos seus primórdios. No entanto, a escola de samba, o samba, ele sempre esteve na minha vida e, de alguma forma, embora eu tenha tido toda aquela graduação em que a gente estava começando a perceber novas perspectivas para fazer história. Eu estou falando que eu estou entrando na graduação em 2001. 2001, a gente tinha a história social, a história cultural como os grandes motes de ampliação das perspectivas teóricas, das perspectivas metodológicas e até levantamento de questões e propostas de pesquisas. A partir disso é que eu comecei a pensar na escola de samba, ainda não na graduação, mas já na pós-graduação. Eu já comecei a pensar nessa escola de samba não como objeto de pesquisa separado dos sujeitos, mas pensar numa escola de samba através de uma perspectiva que considera a história das escolas de samba como espaços de pertencimentos, construções de identidades, discursos legendários para as pessoas negras dentro das comunidades. Quem conhece minimamente a escola de samba aqui no Rio de Janeiro sabe que toda escola de samba ela carrega o nome da sua comunidade. A gente está falando de Império Serrano, que é do Morro da Serrinha. A gente fala de Mocidade Independente de Padre Miguel. A gente fala de Beija-Flor de Nilópolis. A gente fala de Estação Primeira da Mangueira, do Morro da Mangueira. A gente está falando de comunidades que estão sendo levadas, né? Mais uma vez, com críticas à parte de todo um percurso de transformação, e que tem pessoas que estão mais ligadas a um perfil tradicional e outras achando que realmente, para a sobrevivência, é preciso investir numa profissionalização do carnaval, das escolas de samba. A gente não está falando isso, mas a gente está considerando que uma perspectiva de pensar carnaval e carnaval da escola de samba através de uma história social da cultura. É pensar que cultura é espaço de reivindicação de cidadania, porque a gente não quer só comida, a gente quer bebida, a gente quer diversão, a gente quer arte. Isso quer dizer que ter direito a lazer, construir o seu lazer, organizar-se para sair da sua comunidade e levar esse lazer, esse formato de carnaval com o ritmo que está sendo gestado nos morros, nas comunidades, pelas pessoas negras, isso é um caminho de pertencimento e construção de identidade. A partir desse primeiro trabalho, que foi um trabalho que eu desenvolvi lá no programa de História Social
da UERJ, lá em São Gonçalo, a FFP, a Universidade, a Faculdade de Formação de Professores. Era um programa jovem, foi um desses programas que surgiram com a ampliação das vagas em instituições federais, inclusive dos programas de pós-graduação. Isso foi em 2008 para 2009, eu fiz esse projeto, defendi esse projeto, tendo como enfoque a escola de samba, que é do meu coração, né, gente? Que a gente é pesquisador, mas mais uma vez eu vou dizer que a gente está embebido das nossas questões, né? A gente aprende métodos, a gente aprende teorias, a gente aprende formas de fazer de maneira profissional. No entanto, já cabe pensar em um historiador que faça um projeto de história que esteja ligado também a questões de suas identidades. Pensar, gente, que a escola de samba do meu coração, ela me trouxe a perspectiva de pensar nos pertencimentos gerados pelas escolas de samba. Fiz uma pesquisa de campo, entrevistando a velha guarda do Império Serrano, e essa velha guarda do Império Serrano, ela foi me contando através das suas memórias as histórias, a relação de história e memória aí está dialogando nesse trabalho de mestrado, e a partir disso é que eu comecei a perceber outras nuances dessas escolas de samba. A partir do Império Serrano, eu encerrei essa pesquisa, né? Que o mestrado leva 2 anos e o limite de tempo, às vezes, também limita a nossa pesquisa, né? No sentido de que a gente poderia aprofundar. Aí cabe aí a gente estender para o mestrado, se for de interesse, que foi o que aconteceu, né? Eu fiz a seleção para o doutorado na Universidade Rural. Mais uma vez, eu entrei num programa que foi um programa jovem, é um programa jovem, mas é um programa muito arrojado em história, né? E a partir da análise, eu entrei com um projeto que tinha uma outra perspectiva de comparar 2 escolas de samba, mas eu comecei a perceber que novas questões teóricas e metodológicas que eu estava tendo acesso a partir desse programa, das disciplinas e do orientador que eu tive, que foi o Álvaro Pereira do Nascimento, que vai ser sempre meu eterno orientador e meu parceiro para a vida, porque ele é aquele tipo de orientador que entende a orientação não só como uma relação acadêmica de trabalho, mas uma relação humanizada, porque ficar 4 anos estudando, produzindo, escrevendo conhecimento é um trabalho árduo, e a gente tem vida fora do Lattes, né? Então, várias questões várias questões são consideradas aí dentro dessa relação, e a partir dessas novas... O professor Álvaro já esteve conosco já. Sim, o Álvaro, ele já esteve aqui, já fez uma live aqui conosco. Pois é. E o Álvaro, ele é excelente, que ele é desses acadêmicos que não se investe dessa roupagem de uma academia tradicional, né? Ele se coloca mesmo com um papel ativo de levar o debate, de encarar os convites para debater em diferentes lugares e pensar que o saber não vai ficar encerrado dentro da academia. Isso é muito legal, né? Isso é um ensinamento que é para a vida. A partir dessa influência do Álvaro, eu mudei o meu projeto. Eu não abandonei as escolas de samba, mas eu comecei a pensar numa perspectiva de analisar a escola de samba através da trajetória de um homem. Através da trajetória de um homem e trabalhando conceito e campo que vem se desenvolvendo desde a década de 70 aqui no Brasil, com influência de novas perspectivas de pesquisa sobre a escravidão aqui no Brasil. A gente tem
o posicionamento de pesquisas com o perfil de analisar a sociedade brasileira a partir do conceito e do campo do pós-abolição. Entendendo o pós-abolição não como somente o imediato pós-abolição, uma questão temporal, mas uma questão que se coloca a partir das relações que o racismo vai forjando nesse Brasil que rompe com o sistema de trabalho, mas as pessoas negras são silenciadas, apagadas, as suas práticas são representadas de formas negativas. E como que a gente analisa isso, né? O professor Álvaro, ele tem um artigo, que é um artigo de 2016, que é o Paradigma da Ausência, que ele vem falando sobre quantas pesquisas no Brasil que fala de trabalhador, fala de indivíduos, e não se fala qual é a cor desses indivíduos. É como se, com o fim do escravismo, as pessoas perdessem suas cores. E quando você perde essa questão da cor na sua pesquisa dos grupos, dos indivíduos, a gente está deixando de considerar as relações que o racismo coloca diante da vivência, das experiências dessas pessoas que são negras. Desconsiderar que vivência das pessoas negras no Brasil ela está permeada pelo racismo. Então, você desconsiderar a questão da cor e as experiências e apropriações e ressignificações que são feitas no caminho dessas pessoas para elas chegarem a resistir e existir na sociedade brasileira, desconsiderar essas questões é você fazer uma história do Brasil sem pensar no Brasil de fato, né? Você está considerando uma questão que é estrutural na sociedade. E a gente tem isso, e esse não é um assunto de agora, né? A gente tem a Beatriz do Nascimento, que foi mestranda da UF lá na década de 70, denunciando que nos livros só se fala de pessoas negras remetendo à escravidão. Fora isso, as pessoas negras não aparecem. É coisificar, é tratar pessoas negras como coisa, é tratar como objeto e não pensar nessas pessoas negras como sujeitos. Sujeitos que têm perspectivas de vidas, têm experiências e vivências que estão permeadas por essa relação que é estruturante, que está ligada ao racismo. A partir dessas questões é que o Império Serrano continuou se colocando. Das entrevistas que eu fiz para o primeiro trabalho, eu tive a entrevista do seu Mazinho, que era presidente da velha guarda do Império Serrano, e no dia que eu fui fazer a entrevista com ele, me aconteceu uma coisa que fez com que eu pensasse, por todo esse período que eu estava fazendo o mestrado e até concluir o primeiro ano do doutorado, que eu coloquei minha câmera lá na quadra da Império Serrano, fui lá num dia de encontro de velha guarda, ele estava todo lindo, com a sua roupa branquinha, com o seu sapato bicolor, para uma reunião de velha guarda, e ele falou, não, filha, pode deixar, eu vou tratar de umas coisas lá dentro e já volto e sento para conversar com você. Eu, ótimo, preparei a minha câmera, preparei as cadeirinhas num canto, que eu achei que fosse silencioso. Quando ele veio, ele falou assim, filha, você vai filmar? Eu, meu Deus, não vai querer que eu filme. Aí ele falou assim, posso te pedir uma coisa? Você pode levar sua câmera para lá? O lugar que ele apontou foi antes da reforma da quadra do Império Serrano. E antes da reforma, o palco ficava lá no fundo, aí tinha embaixo do palco escrito o nome da quadra, que é Eloy Antero Dias, e a carinha do Mano Eloy. Eloy Antero Dias foi uma pessoa fundamental para a fundação do Império Serrano. Ele queria que eu enquadrasse ele e o Mano Eloy ali. Por quê? Ele queria fazer uma homenagem ao Mano Eloy. A velha guarda ela tem um papel muito importante dentro das escolas de samba, que é esse papel de manter
as tradições, manter as memórias da escola de samba. E o seu Mazinho, ele naturalmente ele queria fazer uma homenagem a essa memória, a esse homem que foi o patrono da escola de samba e esse homem que dá nome à quadra da escola de samba. A carinha dele estava lá agora, com a reforma a carinha dele já não está mais lá, que eu sinto muitíssimo por isso. Mas isso já me chamou a atenção. E durante a fala dele, o tempo todo ele dizia que o Império Serrano, ele contava a história, e assim, reproduzindo toda a história que foi contada e repetida, porque toda instituição ela tem mais ou menos esses lugares de memória, mesmo no sentido do Pierre Nora, pensar no lugar de memória, no lugar dessa instituição, de criar pertencimento e identidade através de uma história que é contada e reproduzida por todos eles. Não estou dizendo que isso aí é memória, não é verdade, não é isso. Eu estou dizendo que a gente pode acrescentar outras questões a essas memórias, mas esse é um discurso que toda instituição ela tem de si, né, de manter o seu pertencimento, a sua identidade através da contação dessas memórias de fundação. É um discurso que é reproduzido e ao tempo todo o seu Mazinho ele acrescentava as suas questões. Ele acrescentava que o Império Serrano é uma escola de samba que ela surge no Morro da Serrinha. Morro da Serrinha fica ali entre Madureira e Vaz Lobo, no caminho do Mercadão de Madureira. Lá no Morro da Serrinha, ali é um complexo de morros que tem ali, né, Congonhas, Tamarineira, e nessa região houve uma migração muito grande de pessoas negras que vieram do Vale do Paraíba. Esses lugares aqui no subúrbio, que ainda eram regiões rurais, no início do século, esses lugares foram loteados e algumas pessoas migraram e foram para essas regiões. Várias famílias se instalaram e desenvolveram a localidade. E essas famílias elas vêm trazendo lazeres, vivências e experiências que estão muito próximas às experiências que elas tinham na região de Minas, na região na região aqui de Resende, nessas regiões ali, essas pessoas vêm trazendo o jongo, essas pessoas vêm trazendo as religiosidades que estão ligadas à Umbanda, às aproximações com a Igreja Católica, e essas pessoas elas oferecem lazeres nas suas casas. E a partir disso, vão fundando blocos, vão fundando escolas de samba, porque, como eu disse, né, o lazer é também um direito, né? É um direito e uma necessidade das pessoas. E esses lazeres, dentre esses lazeres, surgiu umas escolas de samba na região, e uma das escolas de samba que agregavam a galera da Serrinha era a Escola de Samba Prazer da Serrinha. Só que havia uma galera mais jovem que estava na Prazer da Serrinha que queria fazer transformações na escola de samba, e o presidente, que era considerado arbitrário, estava sempre em embate com esses compositores, com esses rapazes, com essas famílias, com esses membros mais jovens das famílias que queriam fazer o carnaval de forma diferente. Por conta disso, os resultados não estavam sendo satisfatórios. Em 1947, então, um grupo de pessoas lá no Morro da Serrinha, aí a gente tem a família Oliveira como uma das famílias que tomam a frente desse movimento. A gente tem outras famílias que tiveram a família Monteiro, por exemplo. A gente tem a família Dias, que é a família do Eloy Antero Dias, que é o patrono da escola de samba. E essas pessoas se reúnem e resolvem fazer uma nova escola de samba. Fizeram essa nova escola de samba, que é o Império Serrano, fazem após o Carnaval de 47, e eles começam a desfilar em 48. Mano Eloy, ele era um homem que estava ligado à fundação de diferentes escolas de samba no Rio de Janeiro. A gente não tem documentação escrita que fale disso, mas a gente tem memórias que falam sobre a presença dele nesses espaços.
Por exemplo, a gente tem o radialista Rubem Confetti, que foi seu contemporâneo, era jovem na época que Maneloy já era um homem consolidado, mas ele dizia que o Maneloy ele incentivava as pessoas a fundar a escola de samba, a fundar instituições, que era um movimento que era da Primeira República. Lembrando que o Maneloy é um homem que nasceu em 1889, na região do Vale do Paraíba. Ele nasce em Engenheiro Passos, que seria a última estação para chegar a São Paulo. Última estação aqui no estado do Rio para chegar a São Paulo. Maneloy chega na cidade em 1904, por volta de seus 15 anos de idade. E o Maneloy ele vai estar presente em diferentes momentos de produção da cultura urbana carioca. Aí, a gente tem o Maneloy em 47, um homem que já tinha vivenciado espaços como a fundação da Mangueira, espaços como a fundação da primeira escola de samba Deixa Falar, no Morro de São Carlos. Ele próprio teve uma escola de samba que era um espaço de gafieira também, no Largo da Segunda-feira, que era chamada de Deixa Malhar. A Deixa Malhar ela é fechada, e quando a Deixa Malhar é fechada, ele fica com a bateria, e segundo Sormani Silva, que pesquisou a Deixa Malhar, parte dessa bateria é doado para a Escola de Samba de Salgueiro e parte ficou para o Império Serrano. Isso, gente, não comprar uma bateria, não ter que produzir uma bateria, isso já é um ponto muito importante para a época, porque era uma coisa muito cara. Outra questão importante da influência do Maneloy era que o Maneloy era trabalhador portuário. O Maneloy, ele foi presidente do Sindicato da Resistência, que é o sindicato dos trabalhadores arrumadores. E esse sindicato, ele se considera a Companhia dos Pretos, herdeiro dos trabalhadores de ganho do Porto do Rio de Janeiro. Então, esse sindicato, ele se coloca na relação de trabalho dentro de uma dinâmica de organização em que só se pode entrar nesse sindicato se você for indicado por uma pessoa, ou se você herdar a titulação do seu pai. Então, isso, segundo as historiadoras que se debruçaram sobre esse sindicato, isso garantiu que esse sindicato tivesse predominância de pessoas negras e pessoas das mesmas famílias. Maneloy, ele está ali na Serrinha e a filha dele mais velha se casa com o filho mais velho da família Oliveira, fundadora do Império Serrano. Maneloy, segundo o filho dele, era um cara que ia para o Morro da Serrinha para jogar cartas, porque no Morro da Serrinha tinha muitos lazeres, muitas festas, e o Morro da Serrinha, gente, é um lugar de memória do jongo no Rio de Janeiro. E o Maneloy vem do Vale do Paraíba e ele era conhecido como um grande jongueiro, inclusive o jongueiro Cumba. Jongueiro Cumba, gente, é um status do jongo em que se relaciona o jongo com a religiosidade. O Maneloy foi uma pessoa que, na década de 30, gravou a primeira faixa intitulada Macumba pela Odeon. Então, o Maneloy está ali passeando entre as manifestações ligadas a essa construção do ser negro na cidade do Rio de Janeiro. Quando ele incentiva esses jovens a fundar o Império Serrano, ele não só está ali oferecendo a esses jovens a bateria, como ele está oferecendo vivências e experiências com lazeres e experiências com organização trabalhista, porque Maneloy foi presidente do Sindicato da Resistência e ele, junto ao Ministério do Trabalho, criado por Getúlio Vargas, ele ajuda a organizar a mão de obra do trabalhador do Porto. Então, a gente tem aí uma influência bem grande desse homem. E como que eu estruturei a tese? Eu peguei a trajetória de Maneloy, eu percebi que eu não ia conseguir dar conta de todas essas identidades dele, todas essas influências. Eu peguei esse homem público que aparecia nos periódicos, fiz um recorte de 30 a 40,
que tenham esse homem público consolidado, mas essas balizas, elas foram sendo elásticas para a gente compreender esse homem que estava aqui. E na compreensão desse homem que estava aqui, a gente lançou um olhar sobre as escolas de samba que ele teve influência e sobre as participações dele. Na organização, por exemplo, da União das Escolas de Samba, com o objetivo de protagonizar a organização desse modelo de carnaval na cidade, impondo questões à prefeitura, inclusive a questão da nacionalidade foi uma questão que as escolas de samba colocaram e não o governo. Isso é muito importante destacar. E pensar a partir do Império Serrano, a escola de samba, em que a maior parte dos moradores da Serrinha que fundaram a escola de samba eram trabalhadores homens que assinaram, eram trabalhadores do Sindicato da Resistência, possivelmente por influência de Morelói. Esses homens, eles tinham um status social na região da Serrinha, tinham grana, eles tinham sim uma diferenciação, porque ter um trabalho no porto, embora o trabalho seja através de empreitada, era um trabalho que, segundo eles, era um trabalho que remunerava bem para a época. E esse sindicato foi um sindicato que, segundo eles, foi um sindicato muito rico, porque eles tinham programa de previdência privada deles, eles tinham hospital, e eles fundaram o Império Serrano como espaço de lazer deles também. Inclusive, segundo as memórias da Serrinha e do Porto, para você trabalhar na resistência, você tinha que dar um percentual do seu trabalho para o Império Serrano. E, em contrapartida, eles podiam participar dos lazeres que eram oferecidos pelo Império Serrano. Aí, tendo toda essa trajetória do Morelói e entendendo que a sua influência pode ter sido muito maior na formação cultural urbana no Rio de Janeiro, e pensar que a formação cultural urbana do Rio de Janeiro ela não parte somente daquela região considerada Pequena África, mas entender que diferentes lugares desenvolveram cultura a partir de uma perspectiva afrodiaspórica, pensar a Serrinha a partir dessa perspectiva e fazendo estudos de caso pelo Império Serrano. Eu tive acesso ao regimento interno do Império Serrano. Isso aí foi um trabalho assim, maravilhoso, porque a gente não tem esse material físico dentro da escola. Foi um dessas pessoas amantes da escola de samba que, quanto memorialistas, construíram livros sobre a escola de samba que conseguiu resgatar esses primeiros regimentos. E nesses primeiros regimentos, a gente encontra uma perspectiva de associativismo. Fazer com que a escola de samba tivesse regimentos escritos para regulamentar como que seria feita a relação entre sócios e a escola de samba. Qual era o papel da escola de samba dentro da comunidade? A escola de samba se propunha, por exemplo, a fazer escola de alfabetização. Fazer escola de alfabetização, gente, é uma perspectiva crítica de que o lugar do alfabetizado dentro de um mercado de trabalho, um lugar de um alfabetizado quanto votante, é um lugar que dá um diferencial importante. A escola de samba se propõe, dentro do regimento, a oferecer esporte para tirar as crianças das ruas. Uma perspectiva que a gente tem até hoje, a escola de samba já tinha essa questão levantada. Levar cursos de corte e costura, de profissionalização, levar dentista, médico. Tinha os departamentos específicos que se propunha, pelo menos ali no papel, a fazer esse desenvolvimento. A partir disso, é que a gente entende a escola de samba como associativismo.
entendendo a escola de samba como associativismo e percebendo essas pessoas nessa região da fundação da escola de samba como pessoas negras, a gente entende como associativismo negro. E por que não o movimento negro? Por que não o movimento de tomar a si, desenvolver questões que eram importantes para a comunidade e que o Estado não estava chegando, reivindicar questões quanto instituição, por que não entender isso como movimento negro? O Joel Rufino, ele tem uma definição de movimento negro que é uma percepção que é estendida, que é pensar que manifestações que tenha, mesmo que não tenha levantado bandeiras raciais, mas que estão ali na luta por conseguir reverter questões que estão intrinsecamente ligadas à raça das pessoas envolvidas, podem ser entendidas como movimento negro. Isso, na perspectiva dele, é romper com uma perspectiva ocidentalizada de pensar que o movimento negro é só aquele movimento que está ligado à política de Estado. É pensar que nos cotidianos das pessoas, as pessoas se organizam e fazem movimentos vários, movimentos que têm base racial e que estão ali querendo reverter uma situação que é ligada à questão racial. Então, a partir dessa trajetória de Maneloy, é que eu fui percebendo relações dentro das escolas de samba de maneira geral, percebendo as nuances dessas organizações a partir do Império Serrano, como pesquisa de campo. A tese, ela vem com um título que foi uma fala do seu Rubem Confetti. O seu Rubem Confetti, nas suas memórias sobre Maneloy, ele coloca que ele entendia que Maneloy via as escolas de samba como lugar para tirar o negro as escolas de samba como espaço para tirar o negro da informalidade. Porque, segundo ele, tirar o negro da informalidade, chegar com a instituição, registrar essa instituição, a polícia, pedir autorização, estava tirando o negro do lugar da informalidade, porque estava colocando ali uma outra perspectiva. Ele, agora, era um negro que era ligado ao Império Serrano. Era um negro que estava ligado a um clube dançante. E, nesta época, fazer parte de clubes dançantes, principalmente dentro do discurso de trabalhadores e trabalhadores negros, tinha toda uma construção de moral, uma moralidade. A gente vê as fotos são sempre as pessoas muito bem vestidas, os homens de gravata, as mulheres com o corpo bem coberto e com vestidos de passeio, crianças e instrumentos musicais. Ao contrário do que a gente viu na década de 80, de 90, e das pessoas com o corpo mais à mostra no carnaval, as escolas de samba, nos seus primórdios, elas se colocavam como clubes dançantes para as famílias. A gente vai às memórias das senhoras das velhas guardas, elas todas contam histórias de que elas só podiam ir porque o tio ia buscar em casa e levava em casa. E levava todas elas. E que dentro desses eventos, eram eventos com gafieira, eram bailes dançantes, elas tinham toda uma moralidade de não dançar tanto com o mesmo rapaz, por exemplo. Então, assim, houve todo um processo de transformação do que é a escola de samba. Mas é importante que a gente perceba que essas escolas de samba elas foram fundadas dentro de experiências negras de construção de identidade, pertencimento positivados para os seus membros. Isso é passar pelo simbólico da construção dessas perspectivas identitárias, é passar pela questão do associativa de dar apoio e desenvolvimento local e, aliado a isso tudo, entender a escola de samba como um movimento negro que está ali
tentando reverter os lugares criados pelo racismo na população negra. E eu encerro minha fala agora, faltando poucos minutos para o tempo estourar. Agradeço muito a oportunidade. Mais uma vez, a iniciativa é linda. Adorei estar aqui com vocês. Estou aberta às perguntas. Ô, Alessandra, e assim, nós aqui agradecemos. Né? Eu acho que é interessante a gente pensar em todas essas redes, né, de sociabilidade que são criadas, né, nas escolas de samba, né, nos primórdios da escola de samba. E aí a gente hoje vê a indústria da escola de samba, né, como um grande produto aí do próprio sistema capitalista, né? Acho que é interessante a gente pensar bem isso, como as transformações foram ocorrendo, né, e todas essas mudanças fizeram com que hoje se chegue à escola de samba que a gente vê hoje na televisão, e não aquela lá da Manchete, que a gente assistia lá no... Né? Alan, você quer colocar alguma coisa? Porque eu quero fazer um... Na verdade, eu tenho muitos questionamentos, né? É algo que muito me interessa. Sou apaixonado por escolas de samba, né? Eu comi com farinha aquele livro da Maria Clementina Pereira Cunha, O Ecos da Folia, né? Na época da graduação e na pós. Eu acho que é um excelente livro para início, assim, para quem gosta da pesquisa, é um pouco mais acadêmico, né, e tal. E, assim, eu gostaria de fazer algumas pontuações com aquilo que você falou, né, professora, durante a fala, e fazer alguns questionamentos. Por exemplo, né, o primeiro dos questionamentos que eu fiz aqui foi o lazer, né, dentro de toda essa perspectiva das suas pesquisas, o que a gente vê, né, atualmente que já, né, atualmente que se estende ao longo do tempo, lazer no morro, né, e aí incluindo também os grêmios recreativos, né, das escolas de samba. O lazer no morro é direito ou resistência? Eu vou respondendo toda a partir da finalização de cada pergunta ou espero um bloco de perguntas? Não, eu acho que você pode ir fazendo uma a uma, fica à vontade. Porque, assim, você viu que a cria que você fez foi boa, né? Já sentiu a pergunta do Alan, né? É mérito dele, o interesse pelo informe. Aliás, desculpa te interromper, professor, só para avisar que o professor Álvaro Pereira Nascimento está nos assistindo agora, tá? Ele acabou de mandar uma mensagem aqui, está conosco. Esteve conosco. Tá? Boa noite, professor. Boa noite, professor Álvaro. Esteve conosco e neste momento está aí agora assistindo a gente. Tá bom? Álvaro foi meu orientador e ainda hoje é um grande parceiro de trabalho, de questões. Vai ser uma dessas orientações que faz a vida, né, a amizade. E respondendo ao Alan, penso que lazer é direito e resistência também. Resistir e existir através do lazer. Através do lazer, reivindica-se o direito de usufruir do espaço da cidade, de se entreter, de se divertir, coisa que não é oferecida dentro das comunidades. Não era antes e não é hoje. E costumam-se ainda hoje criticar, assim como criticavam o samba e os lazeres no morro, como coisas com representações depreciativas, né? Esse olhar do outro para os lazeres do morro, o samba, quanto lazer, ele foi muito depreciado até ele começar a entrar na moda, né? Essa produção, né? E assim, eu penso o samba não somente como ritmo, mas eu penso o samba como um movimento social de reunião de pessoas.
que ali naquele momento, nos seus primórdios de construção dos ritmos, né? Porque aí a gente pensa em ritmos que foram gestados e que hoje a gente tem um outro ritmo que é chamado de samba. Então, a gente tem uma comunhão de ritmos que, na verdade, não dá nem para... Eu não sou especialista no tema, não posso falar, mas dentro da minha perspectiva, são ritmos vários que estão ali em comunhão, que estão se encontrando, e a reunião em volta desses ritmos que estão ali, a gente pode considerar como uma forma de resistir e existir, né, com as suas memórias, porque essas pessoas estão trazendo memórias, estão construindo os novos ritmos e se relacionando, né? São sociabilidades criadas ali, né, dentro desses espaços de pessoas negras. Ô, Alessandra, e aí a gente consegue, através da tua fala, eu durante alguns anos prestei serviço, né, para uma escola de samba do Grupo Especial, e foram 9 anos de prestação de serviço antes de me tornar professora. E nessa escola de samba havia muita questão entre a preservação das tradições e das heranças, né? E todas as possibilidades dentro das redes de sociabilização e novas estratégias para ofertar serviços aos membros daquela comunidade carente. Então, lá a gente encontrava aula de balé, aula de judô, um pré-vestibular social, né? E aí me remeteu muito durante a tua fala, quando você coloca, por exemplo, todas as organizações dentro dos regimentos que poderiam ser ofertadas a essa classe de sambistas e também, sobretudo, de trabalhadores, né, dentro da escola de samba. Hoje, quando você, por exemplo, chega ao Império Serrano, o que você percebe dessas heranças deixadas? Assim, é muito importante considerar essas questões, né? A gente que está mais próximo, que já teve vivência com a escola de samba, a gente consegue entender que a escola de samba, ela é para além do carnaval, né? O momento ápice da escola de samba é o desfile na Sapucaí, lá no Grupo Especial, e os outros desfiles que acontecem pela cidade eu entendo que são modelos de escolas de samba que estão aí no cenário, né, do Rio de Janeiro. E, assim, é importante que a gente perceba essa escola de samba para além do carnaval, né? Essa escola de samba, ela funciona o ano inteiro. A gente tem esses lugares, né, de memória da tradição, que é muito feito por essa velha guarda, né? O Império Serrano foi a primeira escola de samba a ter escola mirim. A escola mirim, ela surge de uma percepção de que era preciso não perder a memória da escola de samba, dos sambas, do fazer escola de samba. Era preciso fazer escola através da escola mirim. A escola mirim como berço, onde seria gestado, né, gente? Berço, gestado, parece contraditório, né? Mas um lugar onde seria gestado todas essas memórias dessas práticas da escola de samba. Isso é perceber a escola de samba e suas tradições como questões importantes dentro da escola de samba. Agora, a escola de samba, ela funciona o ano inteiro, né? Em festas, em aluguel da sua quadra, ou em festas mesmo feitas pela escola de samba para gerar renda, e renda para o carnaval. E a gente tem dança, esporte, tem ações sociais diversas a partir da escola de samba, né? No Império Serrano a gente encontra isso em várias outras escolas de samba. Quem não está próximo não consegue perceber qual é o papel da escola de samba para essas comunidades, né, que estão ali em torno
Muitas vezes não são nem pessoas que estão diretamente ligadas à escola de samba, mas são pessoas que ali no espaço da instituição conseguem fazer desenvolvimento, né? A escola de samba tomando a si o papel de desenvolver a região em que ela faz parte. Isso aí é muito importante não perder de vista. É importante entender esse papel da escola de samba como um lugar de desenvolvimento social importante. Né? A escola de samba como um movimento social de desenvolvimento das suas comunidades. Aí não estou dizendo que é a comunidade sambista. É o lugar da sua sede. A comunidade num todo. Isso, sendo assistida, né, pela essa escola de samba. Né? Agora mesmo, a gente tem esse momento de pandemia, várias famílias passando necessidades de mantimentos mesmo, né? E a escola, eu vejo iniciativas de diferentes escolas de samba em arrecadar fundos, em fazer cestas básicas e oferecer essas cestas básicas para essas pessoas. Pois é, a rede é muito grande. Conseguiu, porque a rede é muito grande. E assim, eu gostei da tua fala, porque assim, para quem não está no mundo do samba, ou que não estuda, ou não pesquisa as escolas de samba e essas redes, né, solidárias do samba, só pensa que a escola de samba é aquele momento único na avenida, né? E aí você traz toda uma perspectiva dentro da tua pesquisa, dizendo, olha, a gente está para muito além do que apenas aquele tempo de desfile na Marquês de Sapucaí, né? É todo um conjunto de solidariedade, não só a quem é do samba, né? Mas também toda a comunidade do entorno dessa escola de samba. E é bacana a gente trazer esse tipo de informação para as pessoas. Alô, você quer colocar alguma coisa? Eu, assim, por incrível que pareça, né, eu não sabia que a professora Alessandra ela era seguidora assídua de Império Serrano, da Império Serrano, e eu acabei trazendo uma anotação aqui, né? Olha que interessante, né? Que em plena ditadura, né, em 1969, logo após o AI-5, né? Um destaque muito grande para o enredo da Império Serrano, de 69, que foi o Heróis da Liberdade, né, em que a escola vem falando sobre a luta contra a escravidão e trazendo para a avenida, em meio a AI-5, né, trazendo para o carnaval carioca, enfim, as figuras que estavam tentando ser esquecidas por aquele autoritarismo que vinha de Brasília. Né? Então, eu achei bem interessante trazer esse ponto, né, que ela, dentro trouxe aqui uns destaque de 5 enredos, né, do século XX, porque o século XXI é muito recente, então as pessoas já têm mais ou menos uma ideia. Eu particularmente lembro de muitos, né, desse carnaval, porque eu sou novinho, mas enfim, os que eu não lembro, né, que eu não vi, eu não era nascido, né, então eu fui fazer pesquisa, eu adoro assistir no YouTube, né, os carnavais de época, e aí eu trouxe, o primeiro foi o Império Serrano, com Heróis da Liberdade, a luta contra a escravidão, e uma das primeiras vezes na avenida, e eu trago esse destaque por conta do período, do contexto político, né, e social que o Brasil estava passando, então isso é importante frisar que o Império Serrano teve esse destaque, né? E 10 anos depois, a Imperatriz, né, com o Xumaré, a lenda do arco-íris, né, e aí, resumindo, né, o enredo trazendo o negro como consciente de tudo aquilo que aconteceu com ele, né, das injustiças que não sofreu, mas sofre ao longo da história, né, foi uma das eu dou destaque, né, para esse enredo por conta da forma como foi tratado na Avenida. Em 1983, a Beija-Flor, com o enredo A Grande Constelação das Estrelas Negras, né, fazendo uma mistura de recordações da resistência negra, uma forte exaltação aos símbolos da comunidade negra, né, como Ganga Zumba, por exemplo, e aí ele coloca em evidência grandes estrelas, né, como eles acabam trabalhando dentro do enredo. Estrelas negras como Clementina de Jesus, Grande Otelo, né, Pelé. Em 1988, né, eu trouxe destaque de dois enredos, né, a Vila Isabel com Kizomba, a Festa das Raças, né, que eu acho que é um dos maiores
clássicos, né, quando se fala de enredo. Pois é. A exaltação... então, eu vou falar, eu anotei também o da Mangueira, a exaltação à luta e a resistência da comunidade negra contra o racismo ao longo da história. E era interessante porque durante o samba enredo havia o grito, né, valeu zumbi, né, isso era muito interessante, né. E também, em 88, a escola traz, a Vila Isabel também faz uma crítica ao apartheid que aconteceu, né, na África do Sul, que estava naquele momento acontecendo, que era um regime de segregação, né, racial. E é interessante que o carnavalesco, na época, ele resume como a festa da raça, sem o racismo e a desigualdade, como uma festa completa. Né? Sem o racismo e a desigualdade, seria uma festa completa. Né? E é isso que ele tentou mostrar. E os obstáculos são a desigualdade, né, o racismo. Em 88 também a Mangueira, né, os 100 anos de liberdade, realidade e ilusão. É interessante porque ela no enredo, ela já traz no título do enredo a crítica aí, né? Essa ideia de que ela questiona se houve abolição, né? Porque no próprio samba enredo tem uma passagem que fala, ninguém viu, essa abolição ninguém viu, porque o negro ele está livre do açoite da senzala, mas ele fica preso à miséria da favela. Né? É outro clássico. Durante um outro clássico, né? Além, né, de nessa década de 80 também Imperatriz, né, que quando foi fazer uma crítica, ela acaba quase, né, ela acaba não entrando nas campeãs, no desfile das campeãs, quando ela faz uma crítica, né, a Princesa Isabel, por exemplo, aí no ano seguinte ela inverte tudo, né, e acaba fazendo uma homenagem a Isabel, a heroína que assinou a lei divina, né, na letra, e acaba vencendo o carnaval. Né? Então, é interessante como que durante essas décadas, né, a resistência é mostrada. E digo, né, durante a década de 60, 70 e 80, né, período ditatorial no Brasil, apesar de no final da década de 70 já haver abertura, né, ainda assim a resistência permanece, mostrando que as escolas de samba não se calaram, né, não se calaram, dentro das nuances dela e tal, mas de acordo, né, com o ano, eu trouxe apenas essas 5 destaques, é claro que aqui faltaram outras dezenas, né, de outros destaques, mas eu quis trazer esses destaques para mostrar que está tudo a ver com aquilo que a professora veio falando, né, na pesquisa dela, como o movimento negro ele é tratado, né, dentro das figuras importantes da história do Brasil, negras, né, trazendo como que a escola de samba ela é uma impulsionadora, né, de figuras desconhecidas, né, pelo público geral, porque a gente sabe que a educação, né, a educação que a gente tem hoje, nós professores sabemos como que a gente luta contra isso, com certeza, na sala de aula, né, mas um espectador aqui falou de 89, né, Beija-Flor falando, ratos e urubus, larguem minha fantasia, né, as críticas. E a gente já está em outro contexto, né, em 89, né? Pois é, exatamente. 89 já o outro contexto. Eu acredito enfim, que ressaltar o colega que falou de ratos e urubus, quis também ressaltar isso que você está falando, né, Alan? É pensar que em seus enredos, a crítica social ela sempre esteve presente dentro das escolas de samba, mesmo em período ditatorial. Heróis da Liberdade, ele foi censurado, foi preciso mudar palavras do enredo para que o enredo pudesse ser colocado na avenida. Mas ainda assim, a mensagem ela estava lá. Ainda assim. E, assim, uma das coisas que eu chamo a atenção, Alan, é que as escolas de samba elas eram feitas, os desfiles, as relações, as composições eram feitas por pessoas muito humildes. Eram trabalhadores e trabalhadoras, braçais em sua maioria, que sentavam ali. O Silas de Oliveira é o grande compositor do Império Serrano. Aí, se você jogar aí na lista grandes sambas da história, você vai ter pelo menos uns 5 ou 6 do Império Serrano, e de composição de Silas de Oliveira e Mano Décio da Viola. E o Silas de Oliveira, ele pegava o livro da escola e ia pesquisando, porque ele morava numa escola que a sua esposa trabalhava nessa escola, e eles moravam nessas casas que tinham dentro dessas escolas públicas,
Ele foi filho de professor, morava no sopé da Serrinha, ele era evangélico e se aproximou do samba. E ele escrevia esses enredos imensos e cheios de crítica social e contexto histórico. É pensar como que essas pessoas tinham visão crítica e como que a questão racial estava presente. Ela está presente dentro dos enredos e está presente também, gente, nos toques de cada bateria. Eu, mais uma vez, vou dizer que eu não sou especialista em música, mas a gente tem pesquisas na área de música, na área de antropologia, que entende cada toque para o orixá dentro das escolas de samba. Dentro da bateria, Cada instrumento tocando para o orixá. Então, a gente tem cada bateria tem, né? Que não está escrevendo no seu regimento. Somos pessoas negras que estamos lutando para a resistência dos nossos. Não está escrito isso, mas a questão da organização dentro das suas experiências negras de religião, organização social, fazer música, perspectiva de vida, está toda ali na composição que é a escola de samba. Já está subentendido, né? E aí aquele velho ditado que, para quem sabe ler, um pigo é letra, né? Aí a gente vai com essa perspectiva, né? Que é muito do olhar, né, do outro para os sujeitos sociais e fazendo com que esses sujeitos sociais negros sejam representados a partir de visões estáticas e não se percebe essas nuances, que são nuances que são importantíssimos para você entender essas pessoas como sujeitos pensantes, sujeitos que estão produzindo questões dentro das suas experiências e vivências e memórias do que é ser negro no Brasil. Alain, te interrompi. Desculpa. Não, que isso? Não interrupção nenhuma, muito pelo contrário, foi extremamente revelador, né, e trouxe bastante reflexão, né, a fala, enfim. E eu só ia terminar, na verdade, o questionamento, né, para falar que durante essas décadas, né, principalmente alguns anos para cá, né, principalmente no século XXI, há uma espetacularização do carnaval, né, das escolas de samba, né, há uma hegemonia, né, na transmissão, que a gente sabe, da Rede Globo, e há uma tentativa, né, da Rede Globo criar esse discurso, né, de espetáculo, né, um espetáculo de um produto tipicamente brasileiro, moldado com toda a tecnologia possível de transmissão, né, para ser exportado, né, para outros países, né, que acabam assistindo, e tem-se aquele jargão, o maior espetáculo da Terra, né, o Carnaval Carioca. Eu queria saber, né, de todas as suas pesquisas, né, dessa pessoa vinculada, inclusive, à escola de samba Império Serrano também, porque é uma foliã da Império Serrano. Como você enxerga essa espetacularização, né, e se nas suas pesquisas ela tem algum impacto? Então, Ali, vou juntar só uma questão, junto à pergunta do Alain, me permite? Claro, fantástico. Associada a essa pergunta do Alain, se você puder fazer um pequeno comentário em relação à questão da sua percepção acerca dos investimentos no Carnaval, seria também bem interessante. Investimentos como assim, Ale? Eu não entendi. De investimentos do setor público, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente tem aí uma disputa entre o Estado e o município. Há pouco tempo atrás estava aí uma briga para ver quem ia administrar o sambódromo, né? Os próprios recursos, né, que vem parte do Estado, né? Que acabam ajudando a confecção, né, as verbas para o Carnaval, e, por vezes, essas verbas não estão chegando, né? Esse ano, por exemplo, eu fui desfilar na Intendente Magalhães, né, com a escola Sereno de Campo Grande,
E aí a gente pensar em todas as dificuldades, por exemplo, da escola pequena, porque lá na Serena de Campo Grande é tudo muito braçal, né? Todo mundo no sufoco mesmo, no aperto. E aí, se você conseguiu identificar também durante as suas pesquisas, se nesse momento, né, das suas leituras e do teu trabalho, você teve também essa percepção da questão dos investimentos, né? De onde saíam esses investimentos, por exemplo, do período que você estava estudando e compondo o seu trabalho. E hoje a gente sabe que parte dos investimentos do Carnaval vem do Estado. Então, na época dos primórdios das escolas de samba, esse carnaval ele era feito, colocado na rua através da arrecadação dos sócios e das festas que eles faziam. Isso eram os famosos livros de ouro que existiam, é isso? Eles passavam livros de ouro. O Império Serrano, por exemplo, tinha essa relação com o Sindicato da Resistência, que deu a fama ao Império Serrano de Império Rico, como o seu Mazio fez questão de falar que a relação com o Maneló e com o Sindicato da Resistência foi fundamental para o Império Serrano já aparecer no primeiro carnaval de maneira tão suntuosa, que ele ganhou o primeiro carnaval, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Tem vários sambas para a gente rememorar isso, né? Lá, os sambas de exaltação lá do Império Serrano. E hoje a gente tem mesmo esse percurso de transformar esse carnaval em espetáculo. Assim, na minha pesquisa, eu não chego até isso, né? Eu tenho um recorte temporal, mas enquanto pessoa que se interessa pelo carnaval das escolas de samba, eu sei que quando se fundou a União das Escolas de Samba em 1934, houve uma aproximação dos sambistas reunidos nessa associação com o Ministério do Turismo, né? E as correspondências, os regimentos que a gente tem desse tempo, né? Aí, mais uma vez, se perderam, e a gente tem um pesquisador memorialista, que foi o seu Sérgio Cabral pai, que foi um grande jornalista que fazia cobertura de escolas de samba e de samba aqui no Rio de Janeiro. Ele tem livros que têm fontes fundamentais para a gente entender o Carnaval das Escolas de Samba, o desenvolvimento do samba aqui no Rio de Janeiro. E essa documentação aponta para as escolas de samba, se colocando como modelo de escola de samba, que o Ministério do Turismo poderia oferecer subsídios, mas que eles colocariam o carnaval nas ruas de qualquer forma, mas que ficassem atentos que as escolas de samba seriam um ponto importante de festa na cidade para aquecer o turismo. A gente não pode perder de vista que a escola de samba ela tem todo esse papel de desenvolvimento social dentro das suas comunidades. Mas a escola de samba, ela se profissionalizou e se transformou numa empresa que gera empregos durante o ano todo, porque a gente tem gente de pesquisa, a gente tem gente de pesquisa para enredo, gente de pesquisa para tecido, vestimento, alegoria, a gente tem gente que trabalha nos barracões, a gente tem gente que trabalha com iluminação de carro alegórico. Então, é uma mão de obra imensa que é utilizado para fazer esse carnaval que a gente está falando, que é um carnaval do grupo especial. Esse carnaval que o Estado e o município conseguem trazer mais turistas para as cidades e tem uma receita grande na cidade, esse carnaval ele busca outros tipos de patrocínio, mas o Estado e o município eles fazem pouco, no meu ponto de vista. Inclusive, eu acredito que a estrutura da Marquês de Sapucaí é uma estrutura que precisava muito de uma reforma, né? Uma reforma, está bem precária. A gente paga um valor alto para estar lá, para sentar em arquibancadas de cimento só. Não tem uma cobertura, está certo que tem as questões acústicas, mas eu acredito até que isso poderia ser estudado.
você não tem uma cobertura, você não tem estrutura nos banheiros, né? Então, eu acredito que a cidade, o Carnaval das Escolas de Samba, o Carnaval da Escola de Samba entrou na agenda de eventos do mundo, aí sem exageros, pensar em o melhor show da Terra, é um show que é vendido, sim, para o mundo. Sim. Com uma diversão no carnaval, com uma produção de ritmos e estéticas que são próprias daqui. Tanto gente, que a gente exporta modelos de carnaval, gente. A gente tem escola de samba em outros lugares do mundo, por exemplo, no Japão. A gente tem escola de samba. Japão cantando samba. Pois é. Tem escola de samba do Japão. Agora... Aí, só para concluir ali, a gente tem, então... eu penso que os investimentos vão ser maiores, a gente tem aí um grande evento a partir das escolas de samba, a gente tem mão de obra profissional o ano inteiro que está fazendo circular a economia também. Por isso que é importante pensar que a escola de samba de vida, a escola de samba, o carnaval não é só lazer, ele é também aquecimento econômico. E também uma questão que eu gosto muito de ressaltar, Lê, é que a gente tem diferentes tipos de escolas de samba convivendo no Brasil. Eu não estou falando só de Rio de Janeiro. A gente tem desfile de escola de samba, por exemplo, no Pará. A gente tem desfile de escola de samba no interior do estado do Rio de Janeiro, a gente tem o Espírito Santo. E são formatos de escolas de samba que são diferenciados. A gente tem aquele modelo, que é o modelo do grupo especial, mas a gente tem o modelo que está ali na Intendente Magalhães. Que está fazendo de maneira braçal. E por que essas pessoas fazem? Por quê? Porque elas amam o carnaval, elas amam as escolas de samba. A gente tem todo um papel afetivo com essa relação com as escolas de samba. Tem todas as questões que eu levantei, políticas, sociais, culturais, mas o papel afetivo da escola de samba, muito grande. É muito grande. E é por isso que as pessoas vão, né? Ale, e assim, cara, desfilar é uma emoção gigantesca, né? A primeira vez que eu desfilei foi na União da Ilha do Governador. E, nossa, é uma sensação incrível você adentrar na Marquês de Sapucaí. Então, assim, é muito emocionante, né? E aí, que saudade do samba, né, minha filha? Que saudade da gente ir pro samba. Olha. Pode falar, Alan. Ale, quando eu falo Ale, eu tô falando das duas, olha só. Desculpa, mais uma vez. As duas são Alessandras, o único Alan, todo mundo com A aqui. Enfim, a Alessandra vinha falando da questão da emoção, né? Não à toa que a praça, né, da apoteose, o fim, né, do desfile, tem esse nome, né? A apoteose do grego é tornar-se Deus, né? Ou estar próximo de Deus, né? Então, é a ideia da glorificação daquele que passa pela avenida, né? E como que a felicidade, né, de estar ao final te torna tão feliz quanto Deus no céu, né? Como os deuses gregos, enfim, a apoteose do grego vem disso, né? A divinificação, a deificação do ser humano, né? Então, é impressionante. Eu nunca tive oportunidade, né, a honra de desfilar, mas já pude estar na avenida assistindo o desfile, né? Realmente, eu também concordo com a ideia do maior espetáculo da Terra, até porque não vi outros maiores, né? Nunca assisti outros maiores, mas a ideia, eu acho que a professora Alessandra Tavares acabou respondendo, né? A ideia de que, sim, é o maior espetáculo, mas, ao mesmo tempo, também é um produto, né, de exportação, é uma forma que a Globo tem também de lucrar, porque é óbvio que o Ibope delas, né, vai às alturas, é tipo o final de Copa do Mundo, é coisas assim nesse nível, né? Então a gente está falando realmente de um ponto-chave no turismo do Brasil, né? Porque muitos turistas acabam fazendo ponte, né? Janeiro, sei lá, vão para o Nordeste, ou para São Paulo, ou para o Sul, e aí fevereiro vem para o Carnaval Carioca para depois se despedir, ou não, né? Ou chega para o Carnaval Carioca, estende um pouquinho para outras praias, para outros locais, né, o litoral principalmente, enfim.
aproveita e faz um arremate, né, de fazer uma viagem pela América. Aliás, isso está nos pacotes, né, turísticos mundiais, né, de cruzeiros, enfim, de fazer o passeio a fevereiro passando no Rio de Janeiro, para depois dar continuidade pelo resto da América do Sul, enfim. Então, como a professora disse, né, há uma grande mobilização econômica, né, apesar das brigas, né, entre Estado e município, para ver quem é que vai pagar os impostos, quem é que vai ter que investir aqui e ali, né, fica nessa empurra, jogo de empurra, aí depois quando vem que pode haver algum interesse com relação a alguma empresa que queira investir, aí eles já querem de volta a responsabilidade por aquele espaço, né, então é todo um interesse por trás, né, eu gostaria de frisar aqui, né, que quem está nos assistindo também é protagonista do nosso projeto Múltiplos Saberes, e portanto a gente também coloca aqui, você já deve ter visto, mensagens de vocês aqui na tela, né, a mensagem do Felipe Rocha, né, em que ele diz que ele tem saudades, né, do chão da escola, em que a comunidade era o mais importante, já que muitas vezes, no dia de hoje, ganha quem tem mais dinheiro e quem pode investir mais. Eu acho que está dentro da esteira disso tudo que a gente discutiu aqui, né? A ideia de como o capitalismo ele conseguiu absorver até esse espaço, né? Esse espaço de resistência também, né? Do suburbano, né? Das comunidades, do negro, porque está vinculado ao movimento negro, como foi bem dito aqui. Enfim, então eu acho... e outra coisa, tem um outro comentário que ele pergunta, eu acho que é o próprio Felipe Rocha, ele pergunta se a professora poderia repetir se o Mano Eloy era considerado jongueiro Cuba? É isso? Jongueiro Cuba. Ok, então respondido, Felipe. Ale, eu quero muito te agradecer por você ter disponibilizado essa uma hora com a gente. Caramba, a gente adentrou no mundo do Império Serrano hoje, matamos um pouquinho de saudade. Olha, todas as memórias afetivas estimuladas, né? A batucada do samba, o pessoal sambando e cantando, a cerveja gelada. Então, foi ótimo ter você com a gente hoje. Você falar um pouco da sua pesquisa incrível, né, com a Escola de Samba Império Serrano. Te agradecer muito, espero que a gente tenha outra oportunidade de tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço muitíssimo. Mais uma vez, eu parabenizo vocês pelo espaço de debate. Adorei reencontrar o Alan, né, depois de tantos anos, né, ele já com a carinha dele mudada, mas é um orgulho muito grande da gente poder, nesse momento, trocar, né, Alan? Isso é muito legal. Eu fico muito feliz quando eu me deparo com essas situações e muito confortada, porque eu realmente acredito que a transformação social é pela educação, pela educação dando escolhas, né, de quem você quer ser, o que você quer fazer. E adorei o encontro, Alê, adorei o encontro, Alan. Abração, boa noite para todo mundo. Beijo, querida. Boa noite, professora. Foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Alan, tchau, muita saudade do samba, Alan. Desfilar é tão bom. Já temos um programa, se o coronavírus tiver vacina no que vem, né? A gente já pode ir para o samba, Alan. Já podemos marcar aí o nosso samba. Não, os comentaristas já falaram aqui, ó, gente, roda de samba, temos que, né? Queremos muito. Então, bom, pessoal, agradecer a todos que estiveram conosco hoje, foi ótimo tê-los aqui, tá? Aproveitando aqui para dizer a vocês que o nosso espaço Múltiplos Saberes está lá aguardando vocês, tá? Na Estrada do Monteiro, aqui em Campo Grande, tá? Com preparatórios Enem, preparatório colégios militares, reforço escolar e preparatório magistério. Ok, gente? Muito obrigada por nos acompanharem até agora. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite, uma boa semana e até terça-feira que vem. Tá? Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.